Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Ela por Elas dessa semana. Sempre um programa super especial, feito com o maior carinho para vocês. Sempre uma novidade, sempre um assunto que a gente quer saber. E hoje o nosso assunto é sobre cirurgia ortognática. Você já ouviu falar nesse tipo de cirurgia? Você sabe o que é uma cirurgia ortognática? E para falar sobre esse assunto, eu trouxe um especialista nesse tipo de cirurgia, Dr. Carlos Vitor Bissonho, que é cirurgião bucomaxilofacial. Não é, Vitor? Fala um pouquinho pra gente. Obrigada pela sua presença aqui comigo, por ter aceito esse convite de estar aqui falando sobre esse tipo de cirurgia que é nova aqui no Brasil. Não é como você estava conversando comigo? Ok. Boa tarde aos telespectadores do programa Elas por Elas, da Prima TV. É uma satisfação enorme, foi um prazer receber esse convite, uma satisfação enorme estar falando um pouco desse procedimento para você. Obrigada, Vitor. E vamos começar perguntando o que é a cirurgia ortognática. Então, a cirurgia ortognática, como o próprio nome dela fala, né? É uma cirurgia que tem o objetivo de você modificar a posição dos maxilares, né? Pacientes que tenham a posição dos maxilares alterada por fatores ou hereditários, ou fatores congênitos ou adquiridos durante a própria vida, né? Durante o próprio crescimento ósseo dos maxilares, desarmônico, né? Essa cirurgia tem a função de reposicionar esses maxilares numa posição mais ideal, mais esteticamente possível, né? Mais funcionalmente possível, né? Que possibilite ao paciente um conjunto de fatores que possibilite uma vida mais confortável em termos de fala, de mastigação, de respiração e de estética também, né? De bem-estar consigo mesmo. A gente está vendo uma imagem muito interessante de várias, antes e depois de cirurgia, né, de pacientes com necessidade desse tipo, aquele queixinho mais para dentro, queixinho mais para fora. Isso, exatamente. Existe, como a imagem está ilustrando para os telespectadores, né, a gente vê vários casos ali. Situações onde tem pouco desenvolvimento da mandíbula, né, que a gente chama do queixo curto, né, situações onde a mandíbula se desenvolveu exageradamente, que a gente chama de excesso mandibular, né, e situações também ali onde teve excesso de crescimento de altura da face, né, e cada situação daquela ali existe uma especificidade de problemas, né. O paciente, por exemplo, que tem pouco desenvolvimento da mandíbula, né, ou queixo curto, geralmente são pacientes que têm problemas de fala, de mastigação, problemas de respiração, de via aérea superiores, respiram mais com a boca aberta, né? Porque toda a musculatura da língua, musculatura supraioide, né, aquela musculatura que em volta da orofaringe, ela tem apoio, né, no osso do pescoço, chamado ocioide, na mandíbula. Então, se a mandíbula é muito para trás, essa musculatura também fica muito, vai diminuir, muito para trás. Então, você diminui o volume, né? O calibre da via aérea. O calibre da via aérea. Então, quando você faz uma cirurgia dessa visando o avanço mandibular para corrigir a mordida do paciente, corrigir a face do paciente, você acaba também trazendo o benefício para esses pacientes de melhorar, de repente, a apneia do sono, diminuir os episódios de apneia do sono, melhorar o ronco, né? Faz parte do conjunto de avaliação pré-operatória desses pacientes a polissonografia, principalmente nesses pacientes que são o classe 2 de face que a gente fala, que é a face com a mandíbula retraída, né? A gente solicita no pré-operatório um exame de triagem de polissonografia, justamente para saber se esse paciente tem episódio de apneia do sono e ronco. Geralmente eles vêm já com essa queixa, né, que o familiar, o acompanhante relata, né, que tem problemas ali noturnos, ele de ronca ronco, muito, de apneia e tal, exatamente deve ter isso. Então já vem com essa história. Então a gente, já que vai, né, submeter o paciente a um procedimento que é longo, que é complexo, né, uma cirurgia de face complexa. Então a gente procura melhorar todos esses três aspectos, né, que são os três aspectos que norteiam a cirurgia ortognática na filosofia atual de tratamento, que é a mordida ideal, a face esteticamente ideal e as vias aéreas funcionando, né, e sem ter nenhuma obstrução mecânica, tornando a respiração de maneira também confortável e ideal. Mais fisiológica, mais né? fisiológica, e como que ela é feita, Vitor? Então, a cirurgia ortognática, ela teve seu desenvolvimento, assim, um boom na década de 70, principalmente nos Estados Unidos e Europa. A cirurgia era toda feita por fora da boca nessa época, né? Ou seja, deixando cicatriz. Uma cicatriz, ficava uma cicatriz visível na região, né, cervical, próximo ao ângulo da mandíbula de cada lado, né, e era feito somente na mandíbula. Então você resolvia praticamente só os casos de mandíbula muito longa, né, do prognatismo. As cirurgias de micrognatismo precisavam de enxertos de costela, enxertos de cristilic, então é uma cirurgia muito complicada, né.
partir da década de 80, as cirurgias começaram a ser feitas todas por dentro da boca, principalmente nos Estados Unidos. Aí chegou-se aqui no Brasil, finalzinho da década de 90, e começou a se difundir. A gente está até vendo um videozinho, né, sobre a cirurgia que está passando, onde é feito o corte, isso. Na verdade, onde é quebrado, né? Quebrado. E também a gente está aqui com molde, mostra isso pra gente. O que consiste a cirurgia? Como é que ela é feita, né? Hoje em dia ela é feita toda por dentro da boca, né? Então isso possibilitou o quê? Uma menor morbidade em termos de tempo, de pós-operatório, de edema. É mesmo a estética também que a gente está falando, exatamente, né? Que o a paciente da cicatriz. Com certeza não quer ficar com a cicatriz. Então a cirurgia do maxilar superior, ela é feita um pouco acima das raízes dos dentes, ela é feita aqui na base do osso maxilar superior, que a gente fala, né? Que vai desde a cavidade nasal aqui, passa por toda a parte do seio maxilar e termina lá na porção mais posterior dela, né? Então, como é a cirurgia óssea, né, ortopédica da face, você tem que fraturar essa linha aqui que a gente corta com o osso, tanto na mandíbula quanto na maxila. Então, isso é fraturado, reposicionado numa posição nova, a posição essa que é toda planejada hoje em dia por métodos de computador, 3D, por tomografia com reconstrução 3D, por prototipagem, como esse modelo aqui, por exemplo. No caso, vocês já vão para a cirurgia sabendo exatamente o que tem que ser feito. Quantos milímetros para frente, para trás, para um lado, para cima, para baixo. Reposicionado. Isso tudo é feito no pré-operatório. Se gasta, em média, de 1 a 2 dias só nesse planejamento pré-operatório hoje. Nossa, né? realmente. De medidas, de simulações, né? A gente às vezes discute com o paciente, dentro da simulação 3D, se aquilo está de acordo com as expectativas dela. Né? Existe uma simulação 3D que é feita do tecido mole também, para o paciente ter uma ideia do perfil final do tecido mole que ele vai ter. Não que aquilo vai ser 100% fiel, mas chega muito próximo do resultado que para ele vai ser ideal. Okay? Então é um procedimento que tem mais ou menos umas 4 horas de duração. Existe uma... O tempo cirúrgico é grande também, O tempo cirúrgico grande requer um tempo de hospitalização pós-operatória que é o suficiente para o paciente ter um conforto ali de redução de edema, de dor, de profilaxia antibiótica, né? É uma cirurgia que a expectativa de dor, apesar de ser, a gente achar que é uma cirurgia grande, agressiva, tem fraturas ósseas, reposicionamento, mas é uma cirurgia que ela não tem expectativa de dor muito alta. É mais o edema, né? É mais o edema, desconforto. Talvez isso que deixa a gente um pouquinho mais preocupada. Mais receosa, preocupada em fazer esse procedimento ou não. Porque é uma cirurgia que acontece com a inervação da face pós-operatória da cirurgia, ela fica toda com a hipoestesia. Então, a gente não que os nervos sejam lesionados, mas a gente afasta os nervos, manipula esses nervos, né? Eles aparecem no campo operatório. Então, dá uma perda transitória dessa sensibilidade, né? Sensibilidade do lábio superior, do lábio inferior, né? A língua nem tanto, mas é mais uma sensibilidade de lábio, dos lábios, né? Que o paciente perde um pouco isso temporariamente, mas isso é retornável depois, né? 6 meses, 4 meses em média, né? Essas sensações já são recuperadas, tato, dor, temperatura, pressão. Né? Então é uma cirurgia que incomoda mais pelo edema pós-operatório do que propriamente pela dor. Pela dor, tá ótimo. A gente vai para um breve intervalo e a gente volta daqui a pouquinho falando mais. Muitas perguntas eu ainda quero fazer, porque realmente é muito instigante, é muito bom saber desse resultado, né, Vitor? Ainda bem que a medicina evoluiu a esse ponto da gente chegar para essa cirurgia que possa facilitar e favorecer todas essas pessoas. A gente volta já depois do comercial. Screaming the holy